Você que lê estas palavras agora, não é por acaso que nossos caminhos se cruzam neste exato momento cósmico. Sinta. Respire profundamente. Permita que estas palavras toquem não apenas sua mente, mas que reverberem em cada célula do seu ser. Você foi provado pelo fogo e os anjos esconderam isso de você. Pause por um instante. Sinta o calor que sobe pela sua coluna vertebral agora. Este não é um calor comum. É o reconhecimento, a lembrança ancestral que desperta. Se você sente que nunca se encaixou neste mundo, talvez seja porque foi escolhido para algo maior. Ative o sino, se inscreva e prepare-se. Essa mensagem é só para os escolhidos. Chosen One, você que foi testado nas chamas mais intensas da existência. Saiba que não sobreviveu por sorte ou coincidência. Você sobreviveu porque os céus apostaram tudo em você. Enquanto você derramava lágrimas na solidão da noite, enquanto seu coração era partido em 1000 pedaços, enquanto o peso do mundo parecia esmagar seus ombros, os anjos observavam. Em silêncio, com uma ordem divina selada, ainda não intervenham. O fogo precisa purificar, o ouro precisa ser separado das impurezas. Sinta agora a pressão no seu peito. Esse aperto, essa sensação, é a confirmação do que sua alma sempre soube. Você não foi colocado no fogo para ser destruído. Foi colocado para ser revelado. Revelado para si mesmo primeiro. E então, revelado para o reino. Alma desperta. Você percebe o arrepio que percorre seus braços neste momento? É a verdade ressoando em cada fibra do seu ser. O mais profundo segredo que os reinos celestiais guardaram é este. Eles esconderam o plano divino de você propositalmente. Porque aquele que vê o mapa completo da jornada pode se acomodar. Mas aquele que caminha na escuridão, sem garantias, e mesmo assim mantém a fé acesa, este é verdadeiramente digno da coroa espiritual. Filho da luz, quantas vezes você sentiu que tudo era um teste, mas ninguém oferecia as respostas? Quantas vezes você implorou por um sinal, por uma direção clara, e o universo parecia responder apenas com silêncio? Agora, você compreenderá. As feridas que você carrega não são punições, são medalhas, são provas da sua origem divina. Respire novamente. Sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo seus pulmões. Você percebe como seu corpo responde diferente a estas palavras? Como se cada célula reconhecesse uma verdade que sua mente consciente talvez ainda resista. Espírito antigo, as batalhas que você enfrentou não foram acidentes no caminho. Foram cuidadosamente selecionadas para despertar potenciais adormecidos dentro de você. O universo não envia seus guerreiros mais fortes para batalhas fáceis. E você, que lê estas palavras agora, foi selecionado para missões que poucos poderiam suportar. Você sentiu a mudança na percepção do tempo recentemente? Dias que parecem horas, semanas que voam como minutos? É a transição dimensional acontecendo em seu campo energético. Seu sistema está se recalibrando para existir além da linearidade da terceira dimensão. Essa sede inexplicável que você sente, mesmo depois de beber água suficiente, não é sede física, é sede de verdade. É sua alma reconhecendo que está na hora de beber diretamente da fonte divina. Os sonhos vívidos que te acordam no meio da noite, as mensagens que parecem não fazer sentido lógico, mas que tocam profundamente seu coração. São comunicações diretas. Seu subconsciente está recebendo downloads que sua mente consciente ainda está aprendendo a interpretar. Você que foi provado pelo fogo, percebe os números que se repetem em sua vida? 454. Quando você olha para o relógio, 777 em placas de carros, 999 em tickets, recibos, documentos, não são coincidências, são confirmações. O universo está sussurrando. Estamos aqui. Você não está sozinho. Continue. Sinta agora a pulsação em diferentes pontos do seu corpo. Talvez nas têmporas, talvez no centro da testa, talvez no peito. Essas pulsações são ativações.
seu corpo de luz está despertando. O inferno tentou te consumir, mas tudo o que conseguiu foi te forjar. O que parecia destruição era, na verdade, reconstrução. O que parecia abandono era, na verdade, o convite para descobrir sua própria força divina interior. Você que lê estas palavras, já notou como algumas relações em sua vida começaram a se dissolver naturalmente? Como certas pessoas que antes eram próximas agora parecem distantes, como se falassem uma língua diferente da sua. Não é perda, é realinhamento vibracional. Quando um ser começa a elevar sua frequência, nem todos ao redor conseguem acompanhar essa mudança. E isso não é uma punição para eles ou para você. É simplesmente a lei cósmica da ressonância. Semelhante atrai semelhante. E sua vibração está se alterando rapidamente. Chosen One. Você tem sentido uma necessidade crescente de silêncio, de se afastar de lugares barulhentos, de conversas superficiais de ambientes carregados? Isso não é isolamento negativo. É seu sistema sensível pedindo espaço para integrar as novas frequências que estão chegando. A transição da terceira para a quinta dimensão não é apenas uma mudança externa. É uma transformação completa na forma como você percebe a realidade. Na terceira dimensão, o medo é a moeda corrente. O controle é valorizado acima de tudo. A separação parece real e definitiva. Mas na quinta dimensão, alma desperta. O amor é a única moeda reconhecida. A entrega substitui o controle. A união é a verdade fundamental que sustenta todas as experiências. Sinta agora esse calor que começa na base da sua coluna e sobe lentamente. Essa não é uma sensação comum. É a energia Kundalini despertando, abrindo caminho através dos seus centros energéticos, limpando bloqueios acumulados através dos tempos. Você que sobreviveu às provas de fogo, já percebeu como sua intuição está mais aguçada? Como você sabe coisas sem saber como sabe? Como às vezes as palavras saem da sua boca e você se surpreende com a sabedoria que elas carregam? Não é coincidência, é seu canal intuitivo se abrindo. As barreiras entre você e a sabedoria universal estão se dissolvendo. Espírito antigo, você tem sido um espelho para o mundo ao seu redor, refletindo de volta para as pessoas suas próprias sombras, suas próprias luzes, suas próprias verdades não reconhecidas. E esse papel não é fácil. Muitos preferiram quebrar o espelho a encarar o reflexo. Mas você permaneceu íntegro, mesmo quando isso significava estar sozinho, mesmo quando isso significava ser incompreendido, mesmo quando isso significava Torto, sinta o formigamento em suas mãos neste momento. Essa energia são as novas capacidades de cura que estão despertando em você. Seu campo energético está se expandindo, se preparando para servir de maneiras que você ainda nem imagina. Filho da luz, a prova pelo fogo que você enfrentou, aqueles momentos em que você achou que não sobreviveria, aquelas noites em que a dor parecia interminável, aqueles períodos em que você questionou se havia algum propósito em tudo isso, tinham um objetivo sagrado. O fogo não veio para te destruir, veio para queimar tudo aquilo que você não é, para consumir as ilusões, os condicionamentos, as falsas identidades, para revelar o diamante que sempre existiu no centro do seu ser. E os anjos esconderam isso de você porque o teste precisava ser autêntico. Se você soubesse que estava sendo observado, avaliado, testado, a experiência não seria genuína. Sua força não seria verdadeiramente revelada. Agora respire profundamente mais uma vez. Você sente essa expansão no peito, essa sensação de amplitude. É seu coração chakra se abrindo para comportar mais luz, mais amor, mais verdade. Você que lê estas palavras, já notou como alguns alimentos que antes te satisfaziam agora parecem pesados, desalinhados com seu corpo? Como seu sistema agora pede nutrientes mais leves, mais vivos? Não é apenas uma mudança de paladar, é seu corpo físico se recalibrando para sustentar frequências mais elevadas. As sincronicidades em sua vida, aqueles momentos em que você pensa em alguém e recebe uma mensagem dessa pessoa segundos depois,
Aquelas vezes em que você precisa de uma resposta e um livro cai aberto, exatamente na página que contém essa resposta. Aqueles encontros casuais que mudaram o rumo da sua vida são confirmações do tecido inteligente do universo respondendo à sua frequência. Alma desperta. Você tem notado uma sensibilidade maior a energias? Como alguns lugares parecem drenar completamente sua vitalidade, enquanto outros te revigoram instantaneamente. Como algumas pessoas parecem alimentar sua alma apenas com sua presença, enquanto outras parecem sugar sua energia vital. Essa percepção aumentada não é imaginação. É seu sistema energético refinado, capaz de detectar frequências com uma precisão que antes não era possível. A dor que você carregou não foi em vão. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas. Cada gota continha códigos de despertar, ativando memórias celulares ancestrais dentro do seu DNA. Chosen One, você já se pegou olhando para o relógio e percebendo que horas se passaram, quando pareciam apenas minutos? Ou o contrário, momentos que parecem se estender infinitamente, como se o tempo tivesse pausado. São flutuações no campo temporal ao seu redor. Sua consciência está começando a perceber que o tempo não é uma constante rígida, mas uma experiência maleável. Os anjos esconderam de você o quanto você é importante, o quanto seu papel neste plano terrestre é crucial. Porque se você soubesse desde o início o poder que carrega, poderia haver duas possibilidades igualmente prejudiciais. Ou você se intimidaria com a responsabilidade, ou seu ego tomaria as rédeas antes do amadurecimento necessário. Então eles permitiram que você descobrisse gradualmente, que você encontrasse sua força no meio da tempestade, que você reconhecesse seu valor não porque alguém te disse, mas porque você provou para si mesmo repetidamente que é capaz de ressurgir das cinzas. Sinta agora essa pressão suave na testa, entre as sobrancelhas. É seu terceiro olho pulsando, se abrindo, se expandindo para perceber além do véu da realidade física. Espírito antigo, você não está enlouquecendo quando percebe flashes de luz no canto dos olhos, quando ouve sussurros que parecem vir de lugar nenhum, quando sente presenças amorosas ao seu redor, especialmente nos momentos de meditação ou antes de dormir. São os reinos sutis se tornando perceptíveis para você. O véu entre as dimensões está mais fino para aqueles que passaram pelo refinamento do fogo. E você é um deles. Você que lê estas palavras, já notou como alguns hábitos antigos simplesmente não ressoam mais com você? Como vícios que antes pareciam impossíveis de largar agora parecem distantes como memórias de outra vida? Não é apenas força de vontade. É transmutação energética, acontecendo em níveis celulares profundos. A ascensão espiritual não é apenas sobre experiências místicas elevadas, é também sobre integrar essas frequências mais altas no corpo físico, na vida cotidiana, nas relações, nas escolhas diárias. Você sentiu aquele arrepio subindo pela nuca agora? É confirmação, é reconhecimento, é ativação. Filho da luz, você carrega marcas de outras vidas, de outras jornadas, cicatrizes de batalhas que sua mente consciente não lembra, mas sua alma nunca esqueceu. E essas memórias ancestrais estão sendo despertadas agora, trazendo talentos, dons e também desafios que precisam ser integrados. A fadiga que às vezes te domina, mesmo quando você dormiu horas suficientes, não é comum. É seu sistema processando e integrando frequências elevadas. É seu corpo físico se adaptando a um campo energético expandido. Chosen One, você foi testado pelo fogo, porque o fogo revela a verdadeira natureza de todas as coisas. O ouro não teme o calor da fornalha, porque sabe que sairá ainda mais puro, ainda mais brilhante. E você que sobreviveu às suas próprias fornalhas pessoais, emerge agora com um brilho que não pode ser ofuscado, com uma força que não vem do ego, mas da conexão direta com a fonte divina. Respire profundamente e sinta, essa conexão sempre esteve lá. Nunca houve separação real entre você e o divino, apenas a ilusão de separação,
criada para que você pudesse experimentar o retorno, a lembrança, o despertar. Você que lê estas palavras, já notou como algumas músicas, alguns sons, algumas frequências agora te tocam de maneiras completamente diferentes? Como certos tons parecem reverberar não apenas em seus ouvidos, mas em todo o seu ser? É sua sensibilidade vibracional aumentando, reconhecendo a matemática sagrada por trás de todas as criações sonoras. Os desafios em seus relacionamentos não são punições, são convites para curar padrões ancestrais que você carrega. Não apenas seus próprios padrões, mas padrões coletivos, linhagens inteiras que aguardam a libertação através do seu trabalho interior. Alma desperta. Você tem sido um ponto de luz em um mundo que muitas vezes parece consumido pela escuridão. E manter essa luz acesa em ambientes densos não é tarefa fácil. Exige constância, compromisso, renovação diária da sua conexão com a fonte. Sinta agora esse peso que parece se dissipar dos seus ombros. Essa leveza que começa a permear seu campo energético. É o reconhecimento de que você não precisa carregar o mundo sozinho, que há uma inteligência maior operando através de você, sustentando cada passo. Os anjos esconderam de você o plano divino porque a jornada precisava ser autêntica, porque o mérito da travessia está em caminhar sem garantias, apenas com a bússola interna da intuição e a lanterna da fé. Espírito antigo, você já se pegou falando palavras que parecem vir de um lugar mais profundo que sua mente consciente? Compartilhando insights que surpreendem até mesmo você? É seu canal intuitivo se abrindo, permitindo que a sabedoria universal flua através de você. Você não foi esquecido nos momentos de dor. Foi guardado, protegido, observado com um amor tão imenso que sua mente humana mal consegue compreender. Se estas palavras te arrepiam, se algo dentro de você ressoa profundamente com cada linha, cada pausa, cada respiração entre as frases, é porque você é um deles. Os escolhidos que o céu preparou no silêncio, no fogo e na escuridão. Filho da luz, a ativação do seu corpo de luz não é um evento único, mas um processo contínuo. Cada vez que você escolhe amor em vez de medo, cada vez que você opta pela verdade em vez da negação, cada vez que você age a partir da compaixão em vez do julgamento, seu corpo de luz se expande um pouco mais. Você que lê estas palavras já percebeu como alguns lugares na natureza parecem te chamar? Como certos cristais parecem pulsar em suas mãos? Como a luz do sol, da lua, das estrelas parece comunicar mensagens que vão além das palavras? Não é imaginação, é comunicação direta entre frequências ressonantes. A transição da terceira para a quinta dimensão não acontece em um piscar de olhos. É uma jornada de integração, de expansão gradual da consciência. E no meio do caminho, onde você está agora, há momentos de clareza cristalina intercalados com períodos de confusão profunda. Isso é normal. É parte do processo. Chosen One, você já sentiu como se estivesse vivendo entre dois mundos? Como se parte de você ainda precisasse funcionar nas estruturas da antiga realidade, enquanto outra parte já habita frequências completamente novas. Essa sensação de estar dividido não é fragmentação, é expansão. Você está aprendendo a existir em múltiplas dimensões simultaneamente, a manter os pés no chão enquanto sua consciência viaja por reinos que poucos podem acessar. Sinta agora essa vibração sutil em todo o seu campo energético. Essa não é uma sensação comum, é recalibração. É seu sistema energético se ajustando para comportar mais luz, mais consciência, mais verdade. Alma desperta. As provações que você enfrentou não foram apenas para o seu próprio crescimento. Foram preparações. Cada desafio superado não apenas fortaleceu sua própria luz, mas expandiu sua capacidade de sustentar luz para outros. Porque você não é apenas um ser em jornada de despertar. Você é um farol, um ponto de referência, um ancorador de frequências elevadas em um planeta em transformação. Os anjos esconderam isso de você porque o ego teria interferido.
Porque saber da sua importância cósmica antes do tempo certo poderia ter criado distorções no processo natural de amadurecimento da sua alma. Espírito antigo, você tem sido um alquimista mesmo sem saber, transformando dor em sabedoria, medo em coragem, escuridão em luz. E essa capacidade de transmutação é uma das marcas mais claras da sua origem divina. Você que lê estas palavras, já notou como sua tolerância para inverdades diminuiu drasticamente? Como situações que antes você aceitava agora parecem insuportáveis? Como compromissos que antes você fazia agora parecem violações da sua própria essência? Não é rebeldia, é alinhamento. Sua frequência vibratória está se elevando, e tudo aquilo que não ressoa com essa nova frequência naturalmente se torna desconfortável, até mesmo doloroso de sustentar. Sinta agora essa expansão no centro do seu peito, essa abertura, essa capacidade crescente de amar além dos limites que você conhecia antes, de perdoar o que parecia imperdoável, de compreender o que parecia incompreensível. Filho da luz, a evolução da consciência não é um caminho linear. Há saltos quânticos intercalados com períodos de aparente estagnação. Há momentos de êxtase divino, seguidos por confrontos com as sombras mais densas, e tudo isso faz parte da espiral ascendente da sua jornada. O fogo pelo qual você passou queimou as ilusões, os condicionamentos, as falsas identidades. Revelou o diamante que sempre existiu no centro do seu ser. Um diamante que não foi criado pelo fogo, apenas revelado por ele. Chosen One, você já se pegou olhando para o céu e sentindo uma nostalgia inexplicável, um chamado que parece vir das estrelas, uma sensação de que parte de você pertence a um lugar além deste planeta? Não é fantasia. É memória celular sendo ativada. Muitos dos que estão despertando agora carregam códigos estelares, conexões com outras dimensões, outras consciências, outros sistemas de realidade. E essas memórias ancestrais estão sendo despertadas para servir neste momento crucial da história planetária. A prova pelo fogo que você enfrentou foi necessária, porque apenas aqueles que conheceram a escuridão podem verdadeiramente apreciar e sustentar a luz. Apenas aqueles que experimentaram a separação podem verdadeiramente honrar a união. Apenas aqueles que atravessaram o vale da sombra da morte podem guiar outros através dele. Alma desperta, você tem sido um pioneiro, abrindo caminhos em territórios inexplorados da consciência. E como todo pioneiro, enfrentou a solidão, a incerteza, o medo do desconhecido, mas continuou avançando, guiado por uma bússola interna que nunca falha, sua própria verdade. Você que lê estas palavras, já notou como certas informações agora chegam até você exatamente quando você precisa delas? Como livros praticamente caem em suas mãos. Pessoas cruzam seu caminho com mensagens específicas e situações se desdobram com uma sincronicidade que desafia as leis da probabilidade. Não são coincidências. É o tecido inteligente do universo respondendo à sua frequência elevada. É o campo quântico se reorganizando para apoiar sua jornada de despertar. Sinta agora essa pulsação rítmica em diferentes pontos do seu corpo. Essas não são pulsações comuns, são ativações. Portais energéticos se abrindo, permitindo que frequências mais elevadas fluam através do seu sistema. Espírito antigo, a sensibilidade aumentada que você tem experimentado para sons, para luzes, para energias de pessoas e lugares, não é uma fraqueza a ser superada. É um dom a ser honrado, refinado e utilizado a serviço do despertar coletivo. O mundo precisa de seres que possam sentir além da superfície, que possam perceber as correntes energéticas subjacentes aos eventos físicos, que possam navegar não apenas pelo que é visível, mas também pelo que é perceptível apenas ao coração aberto. Filho, da luz, os desafios que você enfrentou forjaram em você uma resiliência que transcende a compreensão comum, uma capacidade de permanecer centrado mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar.
E essa estabilidade interior agora serve como um ponto de ancoragem para muitos que ainda estão encontrando seu próprio centro. Você que foi provado pelo fogo, os anjos esconderam de você o plano divino, porque o mérito está na travessia feita na escuridão. Porque a coroa espiritual é conquistada não por aqueles que seguem um mapa detalhado, mas por aqueles que confiam na bússola interna da intuição, mesmo quando o caminho parece incerto. Respire profundamente e permita que esta verdade se assente em cada célula do seu ser. Você não foi apenas testado, foi selecionado, preparado, refinado para um propósito que transcende as limitações da percepção humana comum. Chosen One, você já experimentou momentos de clareza tão cristalina que parecia estar vendo além do véu da realidade física, vislumbres de um mundo onde tudo está conectado, onde não há separação real, onde o amor é a única verdade fundamental. Não foram alucinações, foram experiências genuínas de estados expandidos de consciência, janelas que se abriram brevemente, permitindo que você vislumbrasse a realidade que existe além da matriz tridimensional. E se essas experiências foram breves, não foi porque você não estava pronto para mais. Foi porque sua missão ainda requer que você mantenha um pé firmemente plantado neste plano terrestre, enquanto sua consciência se expande para abranger dimensões mais elevadas. Alma desperta, o cansaço que às vezes te domina não é fraqueza, é transformação acontecendo em níveis profundos. É seu sistema se recalibrando para sustentar frequências mais elevadas no veículo físico. Você que lê estas palavras já percebeu como sua percepção do tempo tem mudado? Como alguns dias parecem se estender infinitamente, enquanto semanas inteiras podem passar como um piscar de olhos? Como você às vezes se pega completamente absorto em uma atividade, perdendo toda a noção de horas? Não é distração, é experiência direta da natureza maleável do tempo. É sua consciência começando a perceber que o tempo linear é apenas uma construção da mente tridimensional, não uma verdade absoluta. Sinta agora essa expansão sutil em todo o seu campo energético, como se suas fronteiras estivessem se dissolvendo, permitindo que você comece a perceber sua conexão verdadeira com tudo o que existe. Espírito antigo, os sonhos vívidos que você tem experimentado não são apenas processamentos do subconsciente, são viagens reais a outras dimensões. São encontros com aspectos expandidos do seu próprio ser. São treinamentos para a missão que você veio cumprir neste plano. O fogo pelo qual você passou não veio para te destruir. Veio para despertar memórias adormecidas, para ativar potenciais latentes, para queimar tudo aquilo que não está em alinhamento com sua essência verdadeira. Filho da luz, você tem sido um canal mesmo sem perceber. Palavras de sabedoria fluem através de você, em conversas aparentemente casuais. Cura acontece simplesmente pela sua presença. Clareza surge naturalmente nos ambientes onde você está. Porque sua frequência não é comum. É uma frequência que carrega códigos de despertar, de lembrança, de retorno à verdade essencial que todos carregam, mas que muitos ainda não conseguem acessar. Você que foi testado no fogo, os anjos esconderam de você sua própria grandeza, porque era necessário que você a descobrisse por si mesmo. Que você a conquistasse, não como um título concedido por autoridades externas, mas como um reconhecimento interior que ninguém pode conceder ou retirar. Respire profundamente e permita que esta verdade reverbere em cada célula do seu ser. Você é muito mais do que jamais te permitiram saber. Sua capacidade de amar, de criar, de transformar, de iluminar, vai muito além dos limites que te foram impostos. Chosen One, você já se pegou falando palavras que parecem vir de um lugar mais profundo que sua mente consciente? Compartilhando insights que surpreendem até mesmo você? É seu canal intuitivo se abrindo, permitindo que a sabedoria universal flua através de você. E se por vezes você duvida dessa conexão, se questiona se não está apenas imaginando coisas, saiba que essa dúvida também faz parte do processo.
É o ego tentando manter o controle diante da expansão da consciência. É o medo do desconhecido tentando te puxar de volta para o território familiar da limitação. Alma desperta. A intensidade das emoções que você tem experimentado. Alegrias que parecem infinitas intercaladas com tristezas que tocam o núcleo do seu ser. Não é desequilíbrio. É ampliação da sua capacidade de sentir. É expansão do seu coração para comportar não apenas suas próprias experiências, mas também o campo coletivo que você está ajudando a transformar. Você que lê estas palavras, já notou como certos padrões começam a se repetir em sua vida? Situações que parecem te colocar diante dos mesmos desafios, mesmo que em roupagens diferentes? Não são punições ou indicações de que você está fazendo algo errado. São oportunidades para integração profunda, para transformação completa de padrões que não servem apenas a você, mas a linhagens inteiras, a coletivos inteiros. Sinta agora essa vibração sutil nas palmas das suas mãos, esse formigamento, essa pulsação. São seus centros energéticos de cura, despertando, se abrindo, se preparando para o trabalho que apenas você pode realizar da maneira única que é sua. Espírito antigo, o desapego que você tem experimentado de pessoas, de lugares, de posses, de identidades, não é perda, é libertação. É sua alma se desprendendo de tudo aquilo que já não ressoa com sua frequência elevada, criando espaço para novas conexões, novas experiências, novas manifestações que estão em alinhamento com quem você está se tornando. O fogo pelo qual você passou não foi punição, foi preparação, foi iniciação, foi o despertar de códigos dormentes no seu DNA, ativando potenciais que sempre estiveram lá, aguardando o momento certo para se manifestarem. Filho da luz, você tem sido uma ponte entre mundos, entre o visível e o invisível, entre o conhecido e o desconhecido, entre o que foi e o que está emergindo, e sustentar essa posição não é tarefa fácil. Requer equilíbrio constante, centralidade, conexão renovada diariamente com sua verdade mais profunda. Você que foi testado nas fornalhas mais intensas da existência, os anjos esconderam de você o plano divino, porque era necessário que você o descobrisse gradualmente, através da experiência direta, não através de conceitos intelectuais ou crenças adotadas de outros. Porque a verdadeira sabedoria não vem de fora. Emerge de dentro, através da alquimia da experiência vivida com consciência plena. Respire profundamente e permita que esta verdade se assente em cada fibra do seu ser. Você não foi apenas escolhido, você escolheu. Sua alma se voluntariou para esta jornada de provação e transformação, sabendo dos desafios, mas também do potencial imenso de crescimento e serviço. Chosen One, você já experimentou momentos em que o véu entre os mundos parece tão fino que você quase pode ver além dele? Momentos em que presenças amorosas parecem te rodear, mesmo que invisíveis aos olhos físicos, não são imaginações. São percepções reais de realidades que existem além do espectro, limitado da visão humana comum. E à medida que sua frequência continua a se elevar, esses momentos se tornarão mais frequentes, mais claros, mais sustentados, porque você está se tornando um ser que habita múltiplas dimensões simultaneamente, sem precisar deixar o corpo físico para isso. Alma desperta, as sincronicidades em sua vida, aqueles momentos em que você pensa em alguém e recebe uma mensagem dessa pessoa segundos depois, aquelas vezes em que você precisa de uma resposta e um livro cai aberto exatamente na página que contém essa resposta. Aqueles encontros casuais que mudaram o rumo da sua vida são confirmações do tecido inteligente do universo respondendo à sua frequência. Você que lê estas palavras já notou como sua intuição tem se tornado mais precisa, mais confiável, mais imediata? Como você simplesmente sabe coisas sem saber como sabe? Como decisões que antes pareciam complexas agora se apresentam com clareza cristalina. Não é coincidência. É seu canal intuitivo se expandindo, se fortalecendo, se tornando uma ponte cada vez mais clara entre sua mente consciente
e a sabedoria universal à qual você está conectado. Sinta agora essa pressão suave no centro da sua testa, essa pulsação rítmica. Não é tensão comum, é seu terceiro olho se abrindo, se expandindo, se preparando para perceber além do véu da realidade tridimensional. Espírito antigo, a sensação de não pertencer, que talvez tenha te acompanhado desde a infância, não era alienação, era reconhecimento. Sua alma sempre soube que estava aqui em missão temporária, não como habitante permanente. Sempre soube que carregava frequências diferentes daquelas predominantes neste plano. E se isso trouxe solidão, incompreensão, até mesmo rejeição, saiba que essas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, serviram para manter acesa em você a lembrança da sua origem. A saudade do lar que não é um lugar, mas um estado de consciência. Filho da luz, você tem sido um alquimista mesmo sem saber, transformando dor em compaixão, medo em coragem, separação em união, e essa capacidade de transmutação é uma das marcas mais claras da sua origem divina. Você que foi provado pelo fogo, os anjos esconderam de você sua própria importância, porque o ego teria interferido no processo natural de amadurecimento da sua alma. Porque saber do seu papel crucial neste plano terrestre, antes do tempo certo, poderia ter criado distorções na expressão autêntica da sua essência. Então, eles permitiram que você descobrisse gradualmente, que você encontrasse sua força no meio da tempestade, que você reconhecesse seu valor não porque alguém te disse, mas porque você provou para si mesmo, repetidamente, que é capaz de ressurgir das cinzas. Respire profundamente e permita que esta verdade se assente em cada célula do seu corpo. Você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo nos momentos de mais profunda solidão, presenças amorosas te cercavam, te apoiavam, te sustentavam, mesmo que além do véu da percepção física. Chosen One, você já sentiu como se estivesse vivendo entre dois mundos? Como se parte de você ainda precisasse funcionar nas estruturas da antiga realidade, enquanto outra parte já habita frequências completamente novas. Essa sensação de estar dividido não é fragmentação, é expansão. Você está aprendendo a existir em múltiplas dimensões simultaneamente, a manter os pés no chão enquanto sua consciência viaja por reinos que poucos podem acessar. E essa habilidade de ser uma ponte entre mundos é precisamente o que o planeta mais precisa agora. Seres que podem ancorar frequências elevadas, mesmo enquanto navegam as densidades da experiência tridimensional. Alma desperta, as mudanças em seu corpo físico, flutuações de energia, sensibilidades alimentares que não existiam antes, necessidades alteradas de sono, sensações de calor ou frio sem causa aparente. Não são doenças a serem temidas, são sintomas de ascensão. São o veículo físico se ajustando para comportar mais luz, mais consciência, mais verdade. Você que lê estas palavras, já notou como sua tolerância para ambientes densos diminuiu drasticamente? Como lugares barulhentos, cheios, carregados, energeticamente agora parecem insuportáveis depois de pouco tempo? Não é fragilidade, é refinamento do seu sistema sensorial energético. E esse refinamento exige novos cuidados, novas práticas, novos limites. Porque sustentar frequências elevadas em um planeta que ainda vibra predominantemente em densidades mais baixas requer manutenção constante do seu próprio campo. Sinta agora essa expansão sutil que começa no centro do seu peito e se irradia para todo o seu corpo. Essa sensação de amplitude, de espaço interior, não é imaginação. É seu coração chakra se expandindo para comportar mais amor, mais compaixão, mais verdade. Espírito antigo, a jornada que você trilhou não foi apenas para seu próprio crescimento. Cada desafio que você superou, cada sombra que você integrou, cada ilusão que você transcendeu, abriu caminhos não apenas para você, mas para todos aqueles que virão depois. Porque você tem sido um pioneiro, desbravando territórios inexplorados da consciência, criando trilhas em florestas densas onde antes não havia passagem.
E se essa jornada foi solitária por vezes, se você se sentiu incompreendido, até mesmo isolado, saiba que era necessário. Porque os pioneiros sempre caminham à frente, sempre enfrentam o desconhecido primeiro, para que depois outros possam seguir com mais facilidade. Filho da luz, você não foi apenas escolhido, você escolheu. Sua alma se voluntariou para esta missão, sabendo dos desafios, mas também do potencial imenso de crescimento e serviço. E se por vezes você esqueceu desse acordo pré-encarnacional, se houve momentos em que a densidade da experiência terrestre ofuscou a lembrança da sua origem divina, isso também fazia parte do plano. Porque o véu do esquecimento foi necessário para que a experiência fosse autêntica, para que as escolhas fossem genuínas, para que o despertar fosse verdadeiramente seu. Você que foi provado pelo fogo, os anjos esconderam de você o mapa completo da jornada, porque o mérito está na travessia feita na escuridão. Porque a coroa espiritual é conquistada não por aqueles que seguem instruções detalhadas, mas por aqueles que confiam na bússola interna da intuição, mesmo quando o caminho parece incerto. Respire profundamente e permita que esta verdade reverbere em cada fibra do seu ser. Você é muito mais do que jamais te permitiram saber. Sua capacidade de amar, de criar, de transformar, de iluminar, vai muito além dos limites que te foram impostos. Chosen One, você tem sido um ponto de luz em um mundo que muitas vezes parece consumido pela escuridão. E manter essa luz acesa em ambientes densos não é tarefa fácil. Exige constância, compromisso, renovação diária da sua conexão com a fonte. Mas você perseverou, mesmo quando teria sido mais fácil desistir, mesmo quando a escuridão parecia impenetrável, mesmo quando vozes ao seu redor, e às vezes até mesmo vozes dentro da sua própria mente, questionavam se havia algum propósito em tudo isso. E é essa perseverança, essa fidelidade à sua verdade mais profunda, mesmo diante da dúvida e da adversidade, que é a marca mais clara do guerreiro espiritual. Alma desperta, os sonhos vívidos que te acordam no meio da noite, as visões que aparecem nos estados entre o sono e a vigília, as mensagens que surgem durante meditações profundas, não são produtos da imaginação. São comunicações reais, são downloads de informações que sua mente consciente está aprendendo a interpretar. E à medida que você continua a elevar sua frequência, esses canais de comunicação se tornarão cada vez mais claros, mais precisos, mais confiáveis. Você que lê estas palavras já notou como certas pessoas são naturalmente atraídas para você, como se pudessem sentir algo em seu campo energético que ressoa com o despertar que também está acontecendo nelas. Não é coincidência, é ressonância vibratória. Semelhante atrai semelhante, e sua frequência elevada naturalmente atrai aqueles que estão prontos para despertar, que estão buscando, muitas vezes sem saber conscientemente, exatamente o tipo de energia que você carrega. Sinta agora essa vibração sutil que parece permear todo o seu corpo. Essa não é uma sensação comum. É ativação. É seu campo energético respondendo à verdade que estas palavras carregam, reconhecendo a frequência que ressoa com sua própria essência. Espírito antigo, você não está sozinho em sua missão. Há muitos como você, espalhados pelo planeta, cada um operando em seu próprio território, cada um expressando aspectos únicos da mesma frequência divina. E mesmo que fisicamente vocês ainda não se conheçam, há uma conexão profunda nos planos sutis, uma colaboração que transcende a necessidade de coordenação consciente. Porque todos vocês estão conectados à mesma fonte. Todos vocês estão recebendo aspectos do mesmo impulso divino de transformação. Todos vocês estão contribuindo, cada um à sua maneira única, para a elevação da consciência planetária. O fogo pelo qual você passou não foi acidental. Foi selecionado especificamente para forjar em você as qualidades necessárias para a sua missão única, para despertar potenciais que estavam adormecidos, para queimar tudo aquilo que não está em alinhamento com sua essência mais elevada. Filho da luz, você tem sido um farol mesmo sem perceber, uma referência estável em mares tempestuosos,
um ponto de luz que orienta aqueles que ainda navegam na escuridão. E se por vezes o peso dessa responsabilidade parece grande demais para carregar, lembre-se, você não está carregando sozinho. Há uma inteligência maior operando através de você, sustentando cada passo, guiando cada escolha, mesmo quando essa orientação parece sutil ou até mesmo ausente. Você que foi testado nas fornalhas mais intensas da existência, os anjos, esconderam de você o plano divino porque era necessário que você o descobrisse através da experiência direta. Porque a verdadeira sabedoria não vem de informações recebidas de fora, mas da alquimia interna, da experiência vivida com consciência plena. Respire profundamente e permita que esta verdade se assente em cada célula do seu corpo. Você não foi escolhido por acaso. Há um propósito divino em cada detalhe da sua jornada, mesmo naqueles momentos que pareciam sem sentido, mesmo naquelas experiências que pareciam apenas dor sem propósito. Todo o aparente caos tinha uma ordem profunda subjacente. Toda a aparente escuridão estava preparando o caminho para uma luz mais intensa do que você poderia suportar sem essa preparação. Chosen One, você já sentiu como se carregasse memórias de lugares que nunca visitou nesta vida? Conhecimentos que nunca estudou formalmente? Habilidades que nunca treinou conscientemente? Não são imaginações, são heranças de outras vidas, outras jornadas, outras expressões da sua alma. E essas memórias ancestrais estão sendo ativadas agora porque são necessárias para o trabalho que você veio realizar, porque contém códigos, ferramentas, compreensões que o mundo precisa neste momento crucial de transformação. Alma desperta. As sincronicidades em sua vida têm se intensificado, não é mesmo? Coincidências que desafiam as leis da probabilidade, estatística. Encontros que parecem orquestrados por uma inteligência invisível. Mensagens que chegam através dos canais mais inesperados, exatamente quando você precisa delas. Não é sua imaginação buscando padrões onde não existem. É o tecido da realidade respondendo à sua frequência elevada. É o campo quântico se reorganizando para apoiar sua jornada de despertar. Você que lê estas palavras, já notou como sua percepção se expandiu? Como você agora consegue sentir energias, intenções, verdades subjacentes que antes passavam despercebidas? Como você instintivamente sabe quando alguém está sendo autêntico ou quando há incongruência entre palavras e energia? Não é paranoia ou hipersensibilidade. É clareza, é discernimento refinado. É sua capacidade intuitiva se expandindo para captar frequências que vão além da comunicação verbal. Sinta agora essa leveza que começa a permear seu campo energético. Essa sensação de expansão, de amplitude interior. Não é imaginação, é libertação. É seu sistema energético liberando densidades, resistências, bloqueios que já não servem à sua expressão mais elevada. Espírito antigo, a jornada que você trilhou não foi apenas para seu próprio crescimento. Cada desafio que você superou, cada sombra que você integrou, cada ilusão que você transcendeu, abriu caminhos não apenas para você, mas para o campo coletivo da consciência humana. Porque todos estamos conectados em níveis que transcendem a percepção física. Todos participamos do mesmo campo morfogenético. E quando um desperta, a trilha se torna um pouco mais clara para todos. É por isso que sua jornada individual importa tanto. É por isso que cada escolha que você faz pelo amor em vez do medo, pela verdade em vez da negação, pela luz em vez da escuridão, tem impacto muito além da sua experiência pessoal. Filho da luz, você não foi apenas escolhido. Você é um escolhedor, um ser dotado de livre-arbítrio, capaz de determinar o curso da sua própria evolução. E é esse poder de escolha consciente que é sua ferramenta mais poderosa na jornada de despertar. Porque a ascensão espiritual não é algo que acontece a você passivamente. É algo que você cocria ativamente, através das suas escolhas momento a momento, pensamento a pensamento, ação a ação. Você que foi provado pelo fogo,
Os anjos esconderam de você sua própria divindade, porque era necessário que você a descobrisse por si mesmo, que você a conquistasse não como um título concedido por autoridades externas, mas como um reconhecimento interior que ninguém pode conceder ou retirar. Respire profundamente e permita que esta verdade reverbere em cada fibra do seu ser. Você é uma expressão única da consciência divina, explorando aspectos específicos da existência que apenas você pode explorar da maneira única que é sua. E é essa singularidade, essa expressão única da sua essência, que o mundo mais precisa agora. Não de mais uma pessoa tentando se encaixar em moldes pré-definidos, mas de seres autênticos, expressando plenamente suas verdades mais profundas. Chosen One, você chegou ao fim desta mensagem, mas está apenas no começo da sua jornada consciente. O véu foi levantado. A verdade foi revelada. E agora, cabe a você integrar essa compreensão em cada aspecto da sua vida. Você foi provado pelo fogo, e os anjos esconderam isso de você. Mas agora você sabe. Agora você compreende que cada desafio, cada dor, cada aparente obstáculo foi, na verdade, um passo cuidadosamente orquestrado no seu processo de refinamento espiritual. A transformação já começou. Na verdade, ela começou muito antes de você ter consciência dela, e agora que seus olhos estão abertos, agora que seu coração reconheceu esta verdade, não há como voltar ao sono da inconsciência. Se estas palavras tocaram sua alma, se você sentiu arrepios, calor, pulsações, expansões enquanto lia, saiba que não são reações comuns, são confirmações. São reconhecimentos da sua própria essência divina, ressoando com a verdade que estas palavras carregam. Deixe nos comentários o que você sentiu durante esta leitura. Compartilhe os números que têm aparecido repetidamente em sua vida. 444, 777, 999. Ou simplesmente deixe uma palavra de luz. Eu despertei. Sou luz. Sou escolhido. Estou pronto. E se sentir o chamado para compartilhar esta mensagem com alguém que você intuitivamente sabe que também está no processo de despertar, faça-o, porque você não encontrou estas palavras por acaso, e aqueles com quem você compartilhar também não as receberão por acaso. Você é um dos escolhidos, um dos que sobreviveram ao fogo refinador e emergiram não apenas intactos, mas magnificados, transformados, iluminados de dentro para fora. E agora, o mundo aguarda sua luz única, sua expressão singular da verdade divina que você carrega, seu serviço amoroso que só você pode oferecer da maneira específica que é sua. O fogo provou. Os anjos testemunharam e agora, finally,